pensando, né, na divisão desse texto, eu me sinto na obrigação, não os irmãos, mas eu me sinto de voltar um pouco. E a exposição foi feita, mas há um aspecto tão importante que precisa ser ainda explorado, os primeiros 4 versos, especialmente no verso 3 e o verso 4 da carta aos Romanos, do capítulo 8. Romanos, capítulo 8, nós vamos ler de novo, verso 1 a 4, e eu vou fixar nos versos 3 e 4 dessa carta. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome pela bondade e pela fidelidade do Senhor para com o Teu povo, fidelidade à Tua lei, à Tua palavra, em que por isso o Teu povo certamente é plenamente edificado e abençoado. Se não fora, Senhor Deus, a Tua obra, se não fora aquilo que o Senhor fez por nós, se não for a Tua fidelidade, nós não provaríamos, ó Deus, da plena redenção. Livres de toda a condenação estamos e precisamos, ó Deus, entender isso cada vez mais, a fim de que a nossa vida seja liberta não só dos temores, mas das amarras do pecado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Por que é tão importante aqui, irmãos, para nós ainda voltarmos a esse trecho da Escritura que trata acerca da obediência de Jesus Cristo como sendo o fundamento claro e inequívoco da nossa redenção? A razão em que nós vamos usar essa seção apenas do verso 3 e 4 é para que nós possamos discutir teologicamente as verdades que estão postas aqui e assim fazermos algumas aplicações com base nisso, fugindo de alguns erros doutrinários que comumente se cometem com base em textos como esse. Infelizmente, a igreja ela cai para alguns extremos quando lida no que diz respeito, quando lida com a lei de Deus e a obra de Cristo, quando tendo cumprido a lei, não é? Ela normalmente leva a alguns extremos, uns ao legalismo, outros ao antinomianismo, em outras palavras, a ideia de que agora nós não temos mais a necessidade de obedecer à lei de Deus. Então, nos versos 3 e 4, particularmente, nós vamos tratar aqui sobre o que nós chamamos de a causa meritória da nossa justificação. Existem várias causas, obviamente se trabalha todas elas, mas aqui especialmente é a causa meritória da nossa justificação. Na obra do puritano William Perkins, ele escreveu no 2º volume da sua obra um tratado sobre Gálatas. Ele faz uma análise perfeita desse assunto, que boa parte vou me valer da obra dele para estabelecer esse conceito aqui com os irmãos. A causa meritória da nossa justificação. Qual é exatamente a causa meritória da nossa justificação? Cristo. Não é? Interessante porque é por ele e pela obra dele que nós somos de fato justificados. Mas, sendo mais específico, usando a linguagem de Paulo na carta aos Romanos ainda, no capítulo 5, por favor, volte comigo lá no texto, Romanos 5, verso 19. Segundo as palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão
justos. Aqui é por meio da obediência de Cristo. A obediência de um só homem, a desobediência de um só homem, Adão, e a obediência de um só homem, Cristo. Essa é a linguagem em que Deus trabalha na revelação. E diante disso, duas coisas se levantam. Isso é importante. A vida dele, isto é, a sua paixão, sua vida, sua morte. Segundo, o cumprimento da lei como ordenado por Deus. Primeiro, sua paixão, que está ligado à sua morte, o seu sacrifício na cruz do Calvário, e outro aspecto que é o cumprimento da lei, a obediência da lei de Deus. Segundo Paulo aos Romanos, no capítulo 3 ainda, no verso 31, Paulo diz, pela fé, a lei é estabelecida. Que é muito interessante essa linguagem. Pela fé, a lei é estabelecida. Então, na carta de Paulo aos Romanos ainda, no capítulo 8, verso 3 e 4, nós já lemos, Cristo foi enviado em semelhança de carne pecaminosa, não é? Para que o rigor da lei, essa é uma tradução possível também, para que o rigor da lei, não é? Para que a justiça da lei, é interessante isso, para que o rigor da própria lei pudesse ser cumprido em nós. O rigor da lei, a exigência da lei fosse cumprida em nós. Ora, nós estávamos enfermos do nosso pecado, porque estávamos mortos, e consequentemente éramos incapazes de cumprir totalmente a lei que era necessário para a nossa justificação. Consequentemente, Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, para que o rigor da lei se cumprisse em nós. O que é para que? Paulo está dizendo, Deus enviou o seu Filho na semelhança de carne pecaminosa, para que o pecado fosse condenado na carne. Em outras palavras, ele foi enviado como homem, por meio dele, ele obedece toda a lei, e dessa forma o rigor da lei é cumprido em nós, por ele. Então é necessário que, lendo a carta de Paulo, e voltemos aqui de novo ao capítulo 8, nosso texto, não é, em que nós vamos trabalhar do capítulo 8, verso 3 e 4, veja as palavras de Paulo mais uma vez, não é? Lendo agora na nossa própria versão, a fim de que o preceito da lei, verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Mas no verso 3 ele diz assim, porquanto o que fora impossível a lei, entende? É impossível a lei no que estava enferma pela carne. Não é que a lei ela era impossível me redimir, mas era impossível por causa do meu pecado. Eu não podia por causa da minha carne. Aí ele continua, não é? Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Você entende? Veja, a condenação do pecado foi derramada sobre Cristo. Então, você entende isso? É por isso que Paulo começa no verso 1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque o meu pecado foi condenado em Cristo. Cristo foi condenado pelo meu próprio pecado. E isto significa que não há mais condenação. Essa é a linguagem. E daí no verso 4 ele diz, a fim de que o preceito da lei. E aí uma tradução que coloca, a fim de que o rigor da lei se cumprisse em nós. Não mudou a exigência, a lei precisa ser cumprida. Para que ela se cumprisse em nós, não é? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. No capítulo 10, por favor, não se canse de ler comigo o texto. Romanos capítulo 10, por favor, verso 4. Diz assim a Escritura Sagrada, Romanos 10, 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Interessante, Cristo é a perfeição da lei para a justiça de todo aquele que crê. Cristo é. Interessante essa expressão, não é? Porque o fim da lei, essa expressão é bem intrigante. Interessante que Perkins traduz essa expressão exatamente assim, ele diz, Cristo é a perfeição da lei
para a justiça de todo aquele que crê. É muito interessante essa versão, porque ele diz assim, veja, Cristo não é o fim da lei, não é exatamente para onde aponta, simplesmente não. Não é porque a lei aponta para Cristo, mas Cristo é a perfeição da lei. Ele é a completude da lei. E por ser ele o fim da lei, isto é, a perfeição da lei, ele é para quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Ele foi aquele que perfeitamente cumpriu toda a lei. Interessante que Gálatas, no capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer: todo aquele que não anda em todas as coisas escritas no livro da lei é maldito. Ele começa o verso 10 dizendo: maldito todo aquele que não anda, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para guardá-las. Se nós não guardamos a lei, você entende o que Paulo está dizendo? Se nós não permanecemos, não é só guardar o momento, se nós não permanecemos em toda a lei, nós somos malditos, nós estamos debaixo de maldição. Você entende por que Paulo diz no capítulo 8, já não há mais condenação, nós não estamos mais debaixo de juízo. Não há mais condenação. Nós não podemos realizar as coisas, essas coisas, irmãos, que foram ordenadas por Deus, não podemos realizar por nós mesmos. Nós a realizamos na pessoa do nosso mediador. Esse é o princípio que a Escritura estabelece. Ele satisfez a ameaça da lei por sua paixão e cumpriu os preceitos da lei por sua obediência em todas as obrigações e todas as suas ações de amor a Deus e ao homem. Deixa eu repetir isso, que é muito importante. A lei, havia uma ameaça à lei quando Deus criou o homem no jardim e disse: se comeres do fruto dessa árvore, se você comer do fruto dessa árvore, certamente você vai morrer. Então há uma punição pelo pecado. Mas não, a lei não exige apenas que a punição seja paga, ela exige satisfação. Se ele apenas tivesse morrido pelos meus pecados, ele me livraria do inferno, mas não me daria a vida eterna. Se ele tivesse apenas morrido pelos meus pecados, ele me livraria do inferno, mas não me daria a vida eterna. Era necessário, então, que ele pagasse pela ameaça da lei e cumprisse os preceitos da lei. O que a lei exigia para a nossa salvação. Nós devemos então a Deus, irmãos. Nós temos um débito duplo com Ele. Primeiro, que nós devemos cumprir a lei em todo momento, desde o início, tanto no que diz respeito à natureza da lei, quanto à pureza e à pureza dos nossos atos. Era isso que a lei requeria. Isso foi colocado sobre nós na criação. E é requerido de nós na lei de Deus, continuamente. É requerido de todo homem isso, todo o tempo. O segundo débito é a satisfação pela quebra da lei. É um débito duplo. Cristo tornou-se a nossa segurança e Deus aceitou a sua obediência por nós, sendo plenamente satisfeito na obediência de Cristo, porque ele fez tudo aquilo nos detalhes que a lei requeria. Você entende? Quando ele morre, ele paga pela penalidade do nosso pecado, mas ele obedece porque ele está cumprindo os preceitos da lei. É por isso que Paulo diz, veja, o rigor da lei foi cumprido em nós.
Essa é a linguagem, o rigor da lei, o preceito da lei foi cumprido em nós. Essa linguagem paulina. Então essa obediência, irmãos, ela vai ser tratada, e aqui é muito importante, em 4 aspectos, tá certo? Em 4 aspectos para podermos, antes de fazermos algumas aplicações objetivas e fugirmos de alguns erros doutrinários que podem surgir a partir do da má compreensão dessa doutrina. Primeira coisa importante, não é? Quando essa obediência começa e quando essa obediência termina? Quando é que essa obediência começa e quando é que ela termina? Era requerido quanto tempo de obediência da parte de Cristo? A obediência satisfatória realizada por Cristo começa na sua encarnação e termina na sua morte. Jesus Cristo disse lá em João 4, verso 34, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e cumprir o seu trabalho, a sua obra. Mas quando terminou? Em João 17, antes um pouco da sua morte, ele disse, Pai, eu fiz tudo o que me deste para fazer. Eu completei a tua obra. Na cruz do Calvário, quando ele rende a alma ao Senhor, ao Pai, ele diz, está tudo terminado, está tudo concluído, está pronto. É tão interessante que lá na carta aos Filipenses, Paulo descreve essa realidade num só momento, quando ele diz no verso 5 em diante, que Cristo, sendo Deus, não por usurpação, mas por natureza, foi obediente, veja, foi obediente até a morte. Veja que imagem interessante. Ele foi obediente não apenas na encarnação, ele foi obediente até a morte. Porque a lei requeria obediência do início ao fim. Foi assim que o Senhor conquistou para nós a salvação. O triunfo de Cristo começa na cruz. Ele não poderia triunfar antes dele ter feito, irmãos, plena e perfeita satisfação por nós. Ele não poderia terminar sem ter feito a plena satisfação por nós. Eu lembro de Isaías no capítulo 53, o profeta dizendo, quando ele viu o penoso trabalho das suas mãos, ele se alegrou. E o verso que antecede a esse diz, ao Pai agradou moê-lo. Ali, a plena satisfação. E aí o texto na sequência diz, o justo justificará a muitos. O justo justificará a muitos. Na cruz do Calvário, pela morte do mediador, nós recebemos a promessa de herança eterna. É interessante que a palavra de Deus diz em Hebreus assim, que pelo sacrifício, um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Com um único sacrifício, Hebreus 10, 14, ele diz, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Nós não podemos ser perfeitos sem a perfeita obediência de Cristo. Nós não vamos ser aperfeiçoados se Ele não for perfeito. E é por isso que o seu sacrifício, a sua obediência, a sua morte é perfeita. Por isso nós somos aperfeiçoados. Cristo levantou dentre os mortos, irmãos, e ascendeu aos céus em nosso lugar.
Isso ele nunca poderia ter feito se ele não tivesse feito satisfação plena na sua morte por nós. Porque lá, veja, isso é tão claro, porque lá ele intercede por nós. É por isso que nós somos mantidos, é por isso que nós ainda estamos de pé, e é por isso que nós não vamos sucumbir com o mundo, porque aquele que morreu por mim, que me aperfeiçoa, intercede por mim com que base? Com base na sua perfeita obediência. Com base na sua perfeita obediência. Esse é o ponto central para nós aqui. E é interessante porque se alguém pode perguntar ainda se na morte termina a obediência dele, então para que serve a ressurreição e a ascensão de Cristo? Paulo diz que serve também para a nossa justificação, é interessante isso, mas de uma outra forma, porque elas servem para aplicar e comunicar a nós e nos dar em possessão dos benefícios que Cristo conquistou por nós na sua vida e na sua morte. É por isso que lá em Efésios, no capítulo 4, verso 8 e 10, ele vai dizer, ele ascendeu, ele subiu aos céus para dar dons aos homens e encheu toda a terra. Você entende? É por isso, quando ele sobe aos céus, o que foi feito por nós é feito em nós pelo Espírito que é enviado. E Cristo diz lá em João 12, 32, quando eu for exaltado, é interessante que a tradução diz lá, quando eu for levantado, que essa é uma expressão em João que é bem complexa, porque em João ser levantado pode significar ser crucificado ou ser exaltado. Ela tem o mesmo significado, dependendo do contexto, a mesma palavra. E ali ele está dizendo, quando ele for exaltado, quando ele for levantado, ele atrairá todos os homens a ele. Quando ele for levantado, ele atrairá. E nós acabamos de falar, e ele vive a fazer intercessão por nós, porque ele adentra os céus. Na sua morte, ele foi obediente plenamente, até a morte. O nosso catecismo, por exemplo, fala do estado de humilhação de Cristo, que diz que é da encarnação até a morte. Ele fala da sua exaltação e diz que a exaltação é exatamente da ressurreição até a sua volta. A ressurreição de Cristo já é a prova cabal de que tudo aquilo que ele fez por nós foi aceito pelo Pai. É nosso. Então, a primeira questão é, qual o tempo de duração da obediência? Quando começa e quando termina? E nós vimos então no Evangelho que essa obediência que foi feita por nós para satisfazer a justiça de Cristo e feita por nós, ela é feita da encarnação até a morte de Cristo. Mas em segundo lugar, não é? Como Cristo obedeceu sendo Deus e como ele satisfez por nós sendo homem? Como é que ele fez isso, sendo Deus e sendo homem? É importante isso, irmãos. Cristo deve ser considerado não meramente como Deus ou meramente como homem, mas como Deus, homem ou homem-Deus. Pois a divindade, isso é importante, não nos redime sem a humanidade, nem a humanidade nos redime sem a divindade. Então, quando alguém ou alguma doutrina se levanta dizendo que Deus não veio, que Cristo não veio em forma de homem, isto é, não veio em carne, João vai dizer, quem é o anticristo, não aquele que nega que Cristo veio em carne? Porque se ele não é homem verdadeiro, ele não pode me redimir. E se ele não for Deus verdadeiro, também ele não pode me redimir. Cristo, como Deus e homem, pode obedecer e satisfazer. Existem em Cristo duas naturezas, irmãos, muito claras. E existem, então, duas operações distintas das naturezas. Assim como as duas naturezas, elas fazem um Cristo. Cristo, ele tem duas naturezas, mas não são duas pessoas, são duas naturezas e uma única pessoa. Então, as duas naturezas formam uma única pessoa.
Assim, as operações das naturezas concorrendo e sendo unidas fazem a obra composta de um mediador, perfeita de um mediador, Deus e o homem. Por isso, então, a obediência de Cristo, ela sendo a obra de um mediador, ela tem a sua operação nas duas naturezas. A prática, o exercício, a execução da obediência é da humanidade dele. A prática, o exercício e a execução da obediência é da sua humanidade. Por isso é dito que Cristo levou os nossos pecados em seu corpo na cruz. E que ele sofreu na carne, a Bíblia diz muito claramente. Mas é interessante que a obediência ela é propriamente uma sujeição da vontade de uma criatura racional à vontade de Deus. Então é o homem se submetendo a Deus. Agora, a vontade da divindade, isto é, de Cristo como homem, não admite sujeição à vontade de Deus. Porque a vontade da divindade é uma e a mesma em todas as três pessoas da Trindade. Cristo, então, ele vai se sujeitar somente em respeito à vontade da sua humanidade, em que ele realiza para a nossa salvação. Você entende? Se ele não for homem, ele não pode se sujeitar à obediência. Porque sendo ele Deus, não há duas vontades, não há conflito na vontade da Trindade. Há uma só vontade, há um só poder, há uma só força. Então, para que ele se sujeite, é necessário que ele seja homem. Então, ele se sujeita à vontade em nosso lugar. Importante ainda pensarmos que a operação da divindade é para realizar essa obediência meritória e satisfatória para todo aquele que crê. Em outras palavras, irmãos, é necessário que ele seja verdadeiro homem e verdadeiro Deus. É por isso que, se ele não for verdadeiro Deus, o sacrifício dele não teria valor eterno. Como a obediência de 33 anos me livraria da eternidade do inferno, é por isso que Paulo vai dizer lá em Atos 20, 28, quando ele fala acerca dos presbíteros pastorearem o rebanho, ele diz, o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, o sangue de Deus comprou aquele rebanho. Deus não morre, Deus não derrama sangue, mas aqui está falando da pessoa. O sacrifício de Cristo tem valor eterno. E é por isso que o sacrifício dele, se ele não for verdadeiro Deus também, não poderia me livrar da eternidade do inferno. É por isso que Perkins vai dizer, ele eleva o valor, o preço e a dignidade da obediência de Cristo. Ele eleva o preço, o valor e a dignidade da obediência de Cristo. É necessário que ele seja Deus e que ele seja homem. É por isso que o meu Redentor é Cristo e não outro. Porque só ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas ainda, em terceiro lugar, vem outra questão, né? Como que a obediência de Cristo pode ser nossa? Pela livre doação, pela livre dádiva de Deus. Porque é importante que Cristo é dado a nós verdadeiramente na palavra e nos sacramentos. E, consequentemente, a obediência de Cristo é feita nossa. É feito nossa. O que ele tem e o que ele adquiriu. Lembro quando, eu não consigo precisar a época, mas eu era saindo da minha infância para o início da minha adolescência. Então sempre,
Quem mora no interior, como nós moramos no interior do Pará, então sempre o pai planeja comprar um apartamento em Belém, porque os filhos vão estudar em Belém, então ele já compra um apartamento para os filhos poderem, então, a minha irmã mais velha, eu era do meio, meu irmão mais novo, então, meu pai planejou comprar um apartamento na capital. E não caminhou dessa forma, não é? Deus não quis que nenhum de nós fôssemos para Belém, para a capital, nos planos de Deus. Então meu pai resolveu não mais comprar um apartamento, então surgiu uma terra vizinha, bem próxima da cidade, uma chácara, vamos chamar assim. E ali eu lembro que nós fomos conhecer aquele lugar, e meu pai disse, eu não vou comprar mais apartamento, eu vou comprar isso aqui para a gente. E aí levou a família para conhecer. Um engenheiro que trabalhava na hidrelétrica de Tucuruí, um espanhol que morava lá há muito tempo, tinha comprado aquela terra, tinha feito até uma mini hidrelétrica dentro da chácara, usando o rio da chácara, e a energia própria produzida por ele. Era uma riqueza, uma coisa impressionante mesmo. Então, eu lembro que eu não entendia muito daquilo, era criança, então meu pai comprou a terra, e eu lembro então que a minha infância toda eu passei usufruindo desse lugar. Um detalhe que eu gostaria de destacar. Quando ele comprou essa terra, nós já começamos a comer os frutos no primeiro dia que nós compramos a terra. Tinha lá cacau que ele plantava, e aí nós íamos descendo o rio, tinha uma plantação de cacau, e no caminho que ele foi mostrar para a gente o rio, aí nós já passamos, já fomos pegando o cacau. Você, quando adquire a terra, você adquire aquilo que ela produz. Quando Cristo é dado a você, é dado a Ele com todos os benefícios. Você não tem Cristo e vai adquirir salvação, e vai adquirir santificação. Você recebe todo, e você usufrui de tudo o que foi dado a você. Não só da pessoa, mas da conquista dele. A terra e os seus frutos passam a ser nossos. O dono não pegou as árvores e levou com ele, passou a ser nosso. E o que nós não plantamos, nós começamos a comer. O que nós não semeamos, nós começamos a comer. Fruto da graça. Exatamente assim que o Senhor nos é dado. Veja, irmãos, a obediência é feita nossa. Como? Cristo nos é dado e Ele, quando Ele vem a nós, todo o benefício da conquista dele pertence àqueles que creem no seu nome. É bem intrigante ainda, não é? Porque você vai ter certeza quando Cristo, por exemplo, lá no Evangelho de João, perguntado pela mulher, por Marta, não é? Que chega diante da morte do irmão que havia morrido há 4 dias, e Cristo começa um diálogo com ela, e ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus diz, ele vai ressuscitar. Ela disse, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Ela cria na doutrina da ressurreição. Ela era alguém que tinha o conceito doutrinário muito bom. Ela disse, eu creio na doutrina da ressurreição. Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para você, eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, ainda que você morra, você viverá. Você entende? O que Cristo está dizendo, olha, não adianta você desejar qualquer uma dessas coisas fora de mim. Você só vai ter salvação, ressurreição, redenção em mim. O que eu conquistei foi tudo. Eu não conquistei uma parte, e a outra parte eu disse, agora é você que vai conquistar. Eu te justifiquei, agora a tua santificação vai terminar o trabalho. Ele disse, eu me tornei para vocês justiça, santificação, sabedoria e redenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1, verso 30. E a última questão, como a obediência de Cristo seria a nossa justiça? Entenda isso, irmãos, não é a nossa justiça no sentido natural.
no sentido natural, não é minha justiça no sentido natural, mas de maneira sobrenatural e divina, pela aceitação de Deus, e que Ele imputa a nós, até mesmo como se fôssemos perfeitos, obedientes. E porque Deus aceita a obediência de Cristo por nós, é nossa, de fato. Pois a sua vontade, irmãos, de aprovar aquilo que foi feito pelo Filho, de dizer, eu tenho plena satisfação no que meu Filho fez, não era por outra razão, senão para poder derramar e imputar sobre aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo. Certamente, a obediência de Cristo é a nossa justiça. Não naturalmente, mas dada por Deus. Contada, imputada a nós. Em outras palavras, colocado na nossa conta. Algo que eu não tinha, me foi dado. Dessa maneira, nós podemos ver o que a justiça, essa obediência de Cristo é e como ela é realizada por nós. Então eu queria rapidamente falar dos erros que nós devemos evitar, daquilo que pode surgir da má compreensão dessa doutrina. Né? Veja, irmãos, é comum até nos nossos dias, no meio, e eu não vou aqui aprofundar esse conceito, mas vou falar um pouco do erro, de doutrinas como o que se chama de visão federal e nova perspectiva de Paulo, que tentam modificar o conceito da justificação, e principalmente a visão federal, que tenta ligar a ideia do pacto a um simples relacionamento entre Deus e o seu povo, e que há um relacionamento entre Deus e o seu povo, mas eles elevam isso acima de todo tipo de conceito do pacto, extraindo e retirando até mesmo os aspectos legais e as penalidades envolvidas no pacto, tudo isso apenas associado com o conceito de relacionamento. Isso é comum no meio dos protestantes. E muitos vão dizer, nós somos justificados somente pela paixão de Cristo, isto é, pela morte de Cristo. E isso é comum nos nossos meios. As pessoas dizem, não há imputação da obediência ativa de Cristo. Então deixa eu explicar isso a você. O que se chama de obediência ativa de Cristo é obediência à lei de Deus, obediência aos mandamentos, aos preceitos da lei. E o que nós chamamos de obediência passiva, que não é passiva em si, mas é uma nomenclatura muito utilizada, é a obediência na cruz, isto é, a morte, o sacrifício de Cristo. Então muitos dizem que nós somos justificados apenas pelo sacrifício de Cristo, pela morte dele, não pela obediência dele. Lembre-se que nós já dizemos, nós devemos a Deus, nós temos um débito duplo com ele. Um na criação, quando ele disse a Adão que ele deveria cumprir a lei, desde o início até o fim, e ele não cumpriu. Perceba, a morte é consequência da quebra da lei, mas não houve a mudança da exigência da lei. Entende? O que Deus exigiu a Adão não mudou. Ele disse, você tem de ser perfeito. Acontece que ele pecou, e aí vem o segundo, a queda de Adão. Então, a primeira coisa, irmãos, significa o cumprimento da lei em todas as coisas. Deus exigiu de Adão o cumprimento da lei. E segundo, a satisfação pela quebra da lei. Ele quebrou a lei e a morte foi manifestada. Qual é a pena da morte? Qual é a pena da quebra da lei? A pena da lei, da quebra, que é o pecado. É a morte. O salário do pecado é a morte. É por isso que ele tem de morrer como penalidade do meu pecado. Mas ele também tem de obedecer toda a lei. Então, a paixão de Cristo é o pagamento do segundo débito, mas não do primeiro.
A morte de Cristo paga a quebra da lei, não a obediência da lei. Maldito é aquele que não anda, que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-la. A paixão de Cristo, ela busca libertação do inferno, mas sozinha, por si mesma, não pode adquirir o direito à vida eterna. Somente a perfeita obediência poderá adquirir o direito à vida eterna. Ele paga a penalidade do pecado. Me livra do inferno, mas não me dá a vida eterna. Para que ele possa ser perfeito redentor, ele obedece perfeitamente à lei e me concede a vida eterna, não apenas me livrando do inferno. O que outro teólogo costuma dizer, eu já disse isso outra vez aqui, quando estudamos a doutrina do pacto, é que se Cristo obedeceu apenas à lei na morte, isto é, se ele apenas morreu pelo meu pecado, ele perdoou o meu pecado e me deixou no estado que Adão se encontrava antes da queda. Só que Adão podia pecar e morrer. Sem pecado, ele estava, assim como Adão, ele estava sem pecado. Mas ele nos deixou num estado melhor do que Adão. Ele nos declarou justos. Ele nos declarou justos. Então, nesse aspecto, Cristo cumpriu a lei, sem dúvida alguma. E a sua paixão serve também para a nossa justificação, né? E aqui é importante nós fazermos uma distinção importante. Cristo, como homem, cumpriu a lei por si mesmo, para que ele possa ser, nas duas naturezas, um sumo sacerdote e assim continuar sendo. Entretanto, como mediador, veja, como mediador, Deus e homem, ele torna-se sujeito à lei no que diz respeito ao cumprimento da lei por si mesmo, né? E isso é interessante, e aqui só um detalhe, porque como mediador, e alguém vai dizer, ele obedece à lei por si mesmo. Não, ele obedece à lei, não para cumprir a lei por si mesmo, mas por nós. Ele não obedece à lei por si mesmo, mas por nós. Ele não era obrigado a fazê-lo, mas apenas para me redimir. Se ele fizesse, ele adquiriria a redenção que eu precisava. Logo, a obediência dele precisava ser perfeita e a sua morte precisava ser de um cordeiro que nunca cometeu pecado. Nesse sentido, nós podemos ainda caminhar na seguinte direção. Ele cumpriu a lei de uma maneira que o caminho e a forma da redenção e a satisfação por nós, né, foi plenamente satisfeita. De tal maneira que dessa forma nós cumprimos a lei. E aí vem a segunda questão, que é importante. Veja, irmãos, alguém vai dizer, então se ele cumpriu a lei, logo eu não preciso mais cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu a lei em meu lugar. Se Cristo cumpriu a lei, eu estou livre. Lembre-se o que o texto está dizendo, não é? Para que o rigor da lei fosse cumprido em nós. Então, se a lei foi cumprida em nós, logo eu estou livre, eu vivo da maneira que eu quero. Eu não preciso cumprir a lei. Preste atenção no erro desse tipo de argumento. Nós não somos obrigados, irmãos, a fazer a mesma coisa para o mesmo fim que o Senhor fez. Nós não somos obrigados e nem podemos fazê-lo. Como é que Cristo cumpre a lei, que nós não podemos fazer? Ele cumpriu a lei para a minha redenção e a satisfação por nós. E assim, dessa maneira, nele foi cumprida a lei em nós, porque ele cumpriu a lei. Essa forma eu não tenho como fazer, é impossível a mim. Então, em que sentido eu tenho que obedecer à lei? Eu tenho que obedecer à lei não na forma como Cristo fez, porque era impossível a mim, mas somente na forma da gratidão por nossa redenção. Agora eu amo a lei como gratidão por tudo que eu recebi da parte dele. Eu não sou salvo mais por minha justiça, porque a justiça dele me livrou de toda a condenação.
importante nós entendermos que desde o princípio, irmãos, desde o princípio foi assim planejado pelo Senhor. Se nós fôssemos obedecer à lei da forma como ela é requerida para a salvação, Deus teria entregue toda a humanidade ao inferno, eternamente. Ele exige o cumprimento da lei e ele envia o seu Filho para fazer em nosso lugar, imputando a sua justiça a nós. Eu não sou ordenado a obedecer à lei para minha salvação. É só você lembrar da oração do fariseu que diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os adúlteros, eu não sou como esse ladrão aqui do meu lado, eu jejuo, dou o dízimo. O texto diz: esse homem não foi justificado. Qual o problema dele? É que ele obedecia a lei para a sua justificação. Ninguém é salvo. Esse é o legalismo, é aquele que obedece à lei para a sua salvação. É aquele que acrescenta a obra de Cristo à sua própria obediência. Esse é condenado certamente. Alguém poderia ainda dizer: a lei, ela não exige obediência e penalidade ao mesmo tempo. Isso é estranho, veja, porque no estado de inocência, a lei, ela ameaçou com uma penalidade. E ela requeria obediência. Se você não fizer, você vai morrer. Então, desde a queda, ela exige tanto obediência como punição. Porque todos pecaram. Veja Romanos 5,12. Por um só homem entrou o pecado e pelo pecado a morte. Todos nós pecamos, porque todos nós morremos porque todos pecamos. Então, isso é uma lógica que não tem como fugir dela. Todos nós estamos mortos por causa do pecado. Então, a penalidade do pecado tem que ser paga. É por isso que quando Cristo, então, paga por minha penalidade, ele vai pagar com sua morte. Porque o salário do meu pecado é a morte. É por isso que o que crê em Cristo não vai morrer eternamente, ainda que morra, viverá. Porque foi tirado o poder da morte. Esse é um aspecto que a igreja precisa estar firmada nela. Da mesma forma, nós podemos ainda dizer, fugindo de alguns outros erros, como, por exemplo, o que os papistas ensinam, né? Que um pecador é formalmente justificado, né? E isso é justificado pela remissão dos seus pecados, e ele é justificado com uma justiça infundida pelo Espírito Santo. E aqui eles vão fazer uma mistura muito clara entre aquilo, eles vão fazer distinção entre uma justiça que é adquirida por Cristo e aquela que é conquistada por mim por meio da minha santificação. Então você lembra em primeira carta de Paulo aos Coríntios 1,30, que Cristo se tornou da parte de Deus para mim justiça, santificação, entende? Então é óbvio que por meio do seu único sacrifício, ele me aperfeiçoou para sempre. Então não é algo que precisa ser acrescentado. Paulo vai dizer isso na primeira carta dele aos Coríntios 1,30, nós lemos. Na primeira carta dele ainda, no capítulo 6, verso 11, ele vai dizer, quando ele vai descrever aqueles homens que viviam na iniquidade, vai falar dos sodomitas, dos efeminados, dos ladrões. Ele diz, muitos eram os de vocês que viviam aqui, que vivem no nosso meio, mas fostes lavados, fostes justificados e santificados. Como? Pelo sangue de Cristo. Você entende, irmãos? Eles não foram apenas justificados, eles foram santificados em Cristo. O Senhor não deu aquilo que vai acontecer, veja, a nosso aperfeiçoamento, a nossa santificação não é algo que é acrescentado à justiça que nos redime. A santificação é um efeito inequívoco da justiça que nos foi dada, porque a obra de Cristo nos aperfeiçoou para sempre. Para sempre. A justiça imputada
Pois a justiça, irmãos, é imputada e de maneira que o que nós recebemos é todo o benefício da parte de Cristo. Ele morreu por seus inimigos. Ele amou o seu próximo mais do que a si mesmo. Deus não é apenas justificador, mas também aquele que justo em justificar. Porque ele justifica de maneira muito clara, irmãos, por meio de uma justiça perfeita e verdadeira. E ele faz isso por meio do mediador que ele mesmo estabeleceu, que é o seu Filho. Não há uma justiça interna, que essa justiça ela é acrescentada à justiça de Cristo por meio da minha obediência. Não. Nós somos justificados plenamente pela justiça. Olha, o apóstolo Paulo disse, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A doutrina do Papa ou do papado, ou a doutrina da Igreja Católica da justificação é um grande problema. A remissão de pecado não é apenas a abolição da culpa e da punição, mas também da corrupção dos pecados. Assim, aquilo que a parte e a obra que nos perdoou e nos justificou é a mesma. Que nos livrou da culpa é a mesma. Interessante, Deus pode justificar. Ele justifica, Ele regenera, Ele santifica, Ele habita em nós. Preste atenção, irmãos. A doutrina da justificação da Igreja Católica, ela torna impossível depender somente de Cristo. Você depende de si mesmo. Há uma justiça infundida dentro do seu próprio coração. Não é uma justiça minha, a justiça é externa, é de Cristo. Não é a minha justiça que me redime, é a justiça de Cristo que me redime. Não é a minha perfeição que me salva, é a perfeição de Cristo que me salva. Essa é a grande diferença que eles não conhecem. É por isso que tanta ênfase em boas obras acrescentando a salvação. De maneira tão distinta nós aprendemos. Nós vamos amar a Deus e a sua lei em gratidão a toda a dádiva e bondade dele para conosco. Porque a lei de Deus já não pode mais nos condenar, nem nos justificar, porque Cristo cumpriu a lei perfeitamente por nós. Deixa eu encerrar então, fazendo algumas aplicações diretas para a nossa vida. Primeiro, nós somos justificados, irmãos, pela obediência fora de nós mesmos. Nós somos justificados por uma obediência externa. E por isso nós somos ordenados a negar a nós mesmos. Nós somos ordenados a morrer a cada dia para nós mesmos. E não há maior maneira de fazer isso do que, primeiramente, negando a nossa própria justiça. E nós chegamos a Ele dizendo, não há nada em nós, Senhor, que possa nos salvar. Esse é o fundamento, a abnegação, a negação de nós mesmos. É dizer, Senhor, eu preciso a cada dia negar a mim mesmo. Esse é o primeiro ponto. Se a justiça é de Cristo, não nossa, eu preciso aprender a saber que não é nada em mim mesmo. E que eu preciso fazer em mim mesmo é morrer para minha própria justiça e me apegar plenamente à justiça de Cristo. Segundo lugar, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, ela deve ser o fundamento da nossa obediência.
A obediência de Cristo é o fundamento da nossa própria obediência. Ele realizou toda a justiça por nós, para que nós fôssemos servos dele, não do pecado. Nós fôssemos servos da justiça, em toda a ordem que ele deu. E nessa obediência de Cristo, nós devemos somente por causa do mérito dele. Veja só, irmãos, e nessa obediência, nós respeitamos porque isso é somente pelo mérito dele. Fora dele, nós não temos isso. Que coisa interessante, porque esse é o fundamento da minha obediência. É nele que eu tenho força para obedecer. É por isso que eu sou chamado a ir ao trono da graça quando eu sou tentado, em busca de socorro e misericórdia em tempo oportuno. Para que eu possa fazer o que ele manda, não o que eu quero. Ainda mais, por meio do seu exemplo, irmãos, como ele amou, por meio da sua misericórdia, por meio da sua mansidão, por meio da sua paciência, é pelo poder da sua obediência, na obediência dele, que nós devemos modelar o modo da nossa obediência. Completamente. Terceiro lugar, a obediência de Cristo deve ser o fundamento também do nosso conforto. Em todo perigo e em toda tentação. Nós que cremos, irmãos, na obediência de Cristo para a nossa redenção, nós devemos fazer sempre isso. Veja, quando nós olharmos para a obediência de Cristo, nós devemos colocar a obediência de Cristo contra a ira de Deus, contra o inferno, contra a morte e contra a condenação. Quando o inferno quer me engolir, então a obediência de Cristo é que me livrou. Quando a ira de Deus vai cair sobre mim, a obediência de Cristo é que me livrou, porque a ira de Deus caiu sobre ele. Quando a morte quer tirar minha paz, eu lembro da obediência dele. Quando parece que eu vou ser condenado com o mundo, eu encontro conforto na obediência dele. É na obediência dele que eu tenho conforto. Ele se tornou propiciação pelos nossos pecados. Sem dúvida alguma. É por isso que, sendo ele a propiciação, lembre-se que a arca tinha a tampa do propiciatório e os 10 mandamentos estavam lá embaixo. O seu sangue era derramado, porque nós quebramos a lei. E quando a glória vinha, o pecado não era visto, porque o sangue cobria o nosso pecado. Ele cobria o nosso pecado. Ele escondia o nosso corpo e a nossa alma da indignação e da vingança de Deus. É para lá que eu vou correr. Pela fé, você precisa correr para esse lugar, em tempos de tempestade e em tempos de ira de Deus. E lá, nós vamos morrer e nós vamos viver. E por último, essa obediência é o fundamento, a obediência de Cristo é o fundamento da nossa felicidade. A verdadeira felicidade, irmãos, ela só é conhecida quando os nossos pecados são perdoados. O salmista diz: feliz o homem cujos pecados são perdoados. E nós ouvimos isso de Cristo. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei.
E nessa mesma obediência está o fundamento da gratidão do nosso coração. É por isso que uma marca do crente é gratidão. Paulo, quando fala em Filipenses sobre oração, ele diz: nós devemos apresentar as nossas orações a Deus, as nossas súplicas, ansiedades. Ele diz: com ações de graça. Porque já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O fundamento da nossa gratidão. Se nós cremos que Cristo sofreu e cumpriu a lei por nós, nós somos os mais felizes dos homens. Mas se nós cremos que Cristo morreu por nós, que Cristo obedeceu a lei por nós, não apenas morreu, mas cumpriu a lei por nós, e nós não somos gratos, nós somos piores do que a besta, os animais no campo, que come todo dia e não rendem louvores ao Senhor. É por isso que não há como sentar à mesa e não dizer obrigado pelo pão. Não há como não ser grato a Deus. Que poderosa obediência. Que filho obediente. Que gloriosa obediência. Que fruto ela produziu. Agora, você pode dizer de todo o seu coração: não há mais condenação para mim, porque eu de fato estou em Cristo Jesus. Ele não só morreu pelo meu pecado, Ele cumpriu a lei para a minha justificação. Bendito seja o Senhor por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Senhor nosso, a nossa alma se alegra na Tua presença. A nossa alma se enche de alegria diante do Senhor. Pelo nosso marido que é Cristo. Pelo nosso Senhor que é Cristo. Pelo Cordeiro de Deus. Pelo sumo sacerdote que é Cristo. Ó Deus, a Tua obediência, a obediência do Teu Filho, que era requerida de nós, e nós não podíamos. Foi perfeita essa Tua obediência dele, e por Ele e nele é que nós somos aceitos na Tua presença. É por isso que nós somos contados com os Teus, por causa da justiça dele. Ah, Senhor, nós queremos amar o Teu Filho e precisamos a cada dia adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Ó Cordeiro de Deus, bendito seja o Teu nome por toda a eternidade. Tu que estás assentado no trono e voltarás um dia para julgar a igreja, e nesse dia nós ouviremos de Ti, nós que fomos em Ti redimidos, e que a nossa culpa foi lançada sobre Ti, e que a nossa condenação caiu sobre Ti, nós ouviremos de Ti mesmo a alegria de receber-nos na Tua presença. Vinde benditos de meu Pai, enquanto o mundo será julgado, nós fomos julgados em Ti.
quando o mundo será condenado, nós somos condenados em Ti. E o que temos é vida, gratidão e louvor ao Teu nome por toda a eternidade. Bendito seja o Teu nome, Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.